quer apostar nas melhores odds do mercado e ainda ganhar até R$100 de bônus? Link da KTO aqui na descrição. Eu tava vendo um dado outro dia que a Argentina tem mais de 100 treinadores que trabalham fora da Argentina. Sim. O Brasil acho que tinha 15 no total. A gente tá vendo uma diferença aí de sei lá, 5 vezes, mais do que 5 vezes. E um país que tem uma população muito menor do que a nossa, em termos, né, concretos. E aí, assim, bom, a Argentina você tem escola de técnicos. Você tem uma escola definida. Já há algum tempo. Já há algum tempo. Tem escola mais bielcistas, tem uma outra escola mais tradicional ali. Enfim. Isso vem desde lá de trás, Lá com o de Bilardo e trás, o Menotti. exatamente. O Massini veio aqui e falou isso, Exatamente. né? O Brasil, e aí Bielsa assim, do- e aí uma pergunta que eu Bielsa. quero te fazer pra saber o que você acha. Você acha que a gente chegou num nível, você falou que conversou com os técnicos brasileiros pra tentar entender um pouco mais do jogo e se capacitar nesse sentido. Você acha que o jogo ficou tão complicado que exige tanto de um profissional da profissão que seja algo cada vez mais intelectual, que a diferença educacional média dos dois países em termos de acesso a universidades, em termos de... São realidades, assim, por mais que a Argentina esteja passando por uma crise econômica muito grande, é um país muito mais escolarizado e universitário do que o nosso, né? Lá tem muito mais livrarias na Argentina do que aqui. É uma outra ideia de como se formar uma sociedade. Você acha que isso... Inclusive, literatura sobre o futebol. Exato. Você acha que isso influencia diretamente para você ter mais de 100 técnicos argentinos fora do país e 15 aqui no Brasil? Acho que ajuda. Acho que a pergunta é excelente. Porque tudo tem ligação. Normalmente, quando alguém fala assim, mas isso aí não tem nada a ver, tem. Normalmente tem. Mas não acho que seja só isso. E eu acho que os treinadores... Primeiro, você fez algumas perguntas dentro de uma, né? Então, vamos lá. Um ponto que eu acho importante. Eu acho que sim, o jogo ficou mais complicado. Não que seja necessário o intelecto no sentido da formação universitária para se resolvê-lo. Por que ficou mais complicado? Porque basicamente ele está sendo disputado no mesmo espaço, pelo mesmo número de pessoas, só que essas pessoas têm, graças à evolução física, mais capacidade de ocupar mais espaços em menos tempo. Elas se deslocam mais rapidamente. Então, basicamente, o jogador hoje tem menos tempo e menos espaço para executar uma ação. Tomar uma decisão e executar uma ação. Então, o talento individual, num jogo mais lento, ele aparece mais. Porque o cara vai ter... Todo mundo tem espaço, todo mundo tem tempo. Quem tiver mais recurso, quem tiver... Assim como hoje, antes, o jogador inteligente também se sobressaía, também tinha o melhor do mundo, também tinha aquele cara que a gente parava pra ver jogar. Só são realidades diferentes, não significa que um seja melhor do que o outro. Mas as exigências são outras. Hoje, o cara precisa tomar a decisão mais rápido. Por isso que vem a pergunta, mas você acha que o Pelé hoje faria 1000 gols? O Pelé hoje seria treinado de maneira diferente, teria um corpo diferente, tomaria as decisões num tempo diferente do que ele fazia na época. Porque ele não pode ser... A gente não pode pegar... Ele era muito superior a todos os jogadores da geração dele. Não significa que eu não ache que ele seja superior aos dessa. Significa que é impossível responder isso. Impossível. Porque ele teria outro corpo, outro tempo de reação, outra velocidade, outra força. E acho que ele já era acima da média em todos... Acho não, né? Obviamente ele era acima da média em todas essas valências, por isso ele é o maior jogador de todos os tempos. Mas o jogo hoje exige outras coisas. E aí, ter uma estratégia para que 11 caras possam fazer isso dentro desse contexto ao mesmo tempo é fundamental, é essencial. Agora, eu acho que os treinadores brasileiros são bons, compreendem o jogo, mesmo com essa questão universitária que você colocou, e que acho que sim, tem peso para que os argentinos estejam inseridos nesse mercado. O problema é que eu acho que nossos treinadores viraram sempre caras de emergência. E isso está se refletindo agora no que o futebol brasileiro está fazendo. Nenhum dos grandes projetos de futebol brasileiro aposta num treinador brasileiro mais. Por quê? Porque todos os treinadores brasileiros
parecem, aos olhos desses mesmos caras, incapazes de fazer algo que tenha princípio, meio e fim. Nunca chega no fim, às vezes não chega nem no meio. O treinador brasileiro, ele virou o quê? O cara que, no meio do... Pô, eu escolhi um português. O Flamengo é a maior prova disso. O Flamengo escolhe um português, ou escolhe um argentino, ou escolhe um catalão. Aí não dá certo, chama um brasileiro pra... Porque o brasileiro vai chegar em... Ele não vai pedir 2 meses, 3 meses, um campeonato carioca, entendeu? Pra tomar conhecimento da realidade. Não tem a mesma multa. Ele vai chegar sexta, vai estrear domingo e vai ter que encontrar uma solução pra ganhar. Conhecendo todo mundo já. Porque ele virou esse tipo de treinador. Porque a gente não dá a ele tempo, né? E a gente não consegue entender, a gente só fala assim, puxa, trocar sempre o treinador melhora ou piora o time? Depende. Eu acho que na maioria das vezes piora. Ou pelo menos impede de evoluir. O que poderia. Mas piora o treinador. Piora o treinador. Pensa no Guardiola. Quantas soluções ele já teve que encontrar para esse Manchester City? A gente tá falando do City que ganhou tudo, teve a sua temporada mais brilhante da sua história. 4 meses depois do treinador falar numa entrevista coletiva que talvez eles não ganhassem nada nesse ano, que faltava fome, que, sabe, que tava, resumindo, tá tudo uma merda, mas em algum momento a gente vai voltar. Nem que seja só na próxima temporada. Porque eu acho que nem ele conseguia enxergar e do nada saiu. Saiu por quê? Porque ele colocou 4 zagueiros para jogarem ao mesmo tempo. 2 como zagueiros, 2 como laterais. Um deles virava meio campista quando o time atacava. Sim. Fazia isso com uma naturalidade absurda. Por quê? Porque ele melhorou. Se ele passasse um ano treinando cada time, ele não teria capacidade de buscar essa solução. Mesmo sendo o Guardiola. Mas então, e aí é uma pergunta que eu vejo Trajano fazer desde a época do mesa redonda, do linha de passe lá atrás. Quando é a hora de se mandar um técnico embora? Né? Porque, eu vou dar um exemplo. Ele não acha mais soluções. Não, eu vou dar um exemplo. Assim, o que acontece? Quando você lê o livro do Guardiola, principalmente o primeiro, que eu acho espetacular. É muito bom. O que mostra ali? Mostra que mesmo diante da vitória, mesmo diante dos êxitos, de bater recordes, o cara ele não sossegava. Ele, às vezes, fazia esquemas depois de sequências absurdas de vitórias completamente diferentes de tudo que ele já tinha feito para tentar surpreender o adversário, etc e tal. E aqui ainda no Brasil eu vejo muito aquela onda do time que tá ganhando não se mexe, temos que ter os nossos 11 titulares, conceitos que parece que nessa evolução do futebol estão ficando cada vez mais obsoletos. Embora a gente tenha visto um trabalho recente aqui no Brasil do Jorge Jesus no Flamengo, que diferente de tudo isso que se falava, que você tinha que fazer rodízio, o cara manteve os 11 ali e teve talvez o melhor ano da vida do flamenguista moderno. Jogando uma batida. E jogando de quarto e domingo, todos os titulares e os caras comendo a grama, marcando lá na frente como a gente viu. Então assim, o que eu vejo, e olhando a complexidade do que parece ser a cabeça de um cara desse do Guardiola, me parece um exemplo muito importante, mas ao mesmo tempo a anos-luz do que qualquer técnico, não só no Brasil, mas o cara me parece um gênio, que é difícil, eu não sei se o Ancelotti tem a capacidade de entender como é que funciona a cabeça do Guardiola. Não, provavelmente. É um negócio assim, o cara... Eu não sei. Eu acho que ele é o maior treinador de futebol de todos os tempos. De todos os tempos. Mais evolucionário. Então, e aí talvez seja cruel usá-lo como um exemplo, mas não é uma comparação com ninguém. Sim. É uma sugestão. A gente poderia usar exatamente o mesmo contexto para o Klopp no Liverpool. O Klopp tem que achar soluções toda hora. Toda hora. Mesmo estando lá, isso melhora o cara. Sem dúvida. Sim. Simplesmente. Eu acho que nossos treinadores não são o que eles poderiam ser, porque o processo é sempre interrompido, é ruim pra eles. E agora eles estão sendo vítimas disso, porque a gente olha pra eles e fala, pô, esse cara não é bom. Por que ele não é bom? Vocês nunca deixaram ele ser. Vocês passaram a vida inteira trocando de 6 em 6 meses. Você acha que a maioria dos trabalhos interrompidos são interrompidos de maneira errada? A maioria, sem dúvida. Sem dúvida. Primeiro porque eu tenho uma certeza absoluta, depois de viver 19 anos no mundo do futebol. Você pode dizer que os técnicos brasileiros, se você quiser dar uma nota geral pra eles, se você me falar que eles são 10, eu vou te dizer que os dirigentes são no máximo 9. Se você me falar que eles são 4, eu vou te dizer que os dirigentes são no máximo 3. Os dirigentes são muito piores do que os treinadores. E eles tomam decisão. Baseado em quê?